Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. E como muitos já me conhecem, eu sou o Pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui trazendo um devocional especial para você, com um tema muito especial. E eu posso confessar para vocês que o tema de hoje mexeu muito comigo. E como essa palavra mexeu comigo, eu decidi trazer ela em forma de devocional, para que também possa mexer também com você. O tema de hoje é: quando sou fraco, então é que sou forte. Você já ouviu essa frase? Você já leu esse versículo na Bíblia? Você sabe o que isso significa na vida de um cristão? Não? Pois eu vou te explicar o que ele significa e eu vou trazer para vocês aqui 3 chaves poderosas para que você possa aplicar esse contexto, né? Que quando sou fraco, então é que sou forte. Para que você possa utilizar isso com inteligência, para que você possa alcançar lugares em Deus que talvez até hoje você nunca alcançou. Quando eu falo alcançar lugares em Deus, eu falo você ter experiências com Deus que talvez nunca você tenha tido. E que com certeza você tem esse desejo dentro de você. Eu quero ter uma experiência nova com Deus, eu quero, sabe, romper espiritualmente. E muitas vezes esse romper espiritualmente era isso que estava faltando. Então eu peço a você que permaneça comigo até o final dessa mensagem, pegue as 3 dicas, pegue essa mensagem, medite e ore sobre ela, e você pode ter certeza, queridos, que assim como na vida do apóstolo Paulo fez uma grande diferença, vai fazer uma diferença imensa também na sua vida. Amém? Por isso, antes de eu continuar aqui, peço a você que, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Curta, comente, compartilha, nos ajuda, né, a interagir com o nosso canal para que o YouTube também possa indicar o nosso vídeo, recomendar os nossos vídeos para mais e mais pessoas. Tá bom, queridos? Então nos ajuda aí, por gentileza. Então nós vamos começar dentro desse tema, quando sou fraco, então é que sou forte, lendo o texto base para que nós possamos meditar sobre esse texto. Esse texto encontra-se lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12. Tá? E você pode estar lendo até o verso do capítulo 12 inteiro, mas nós vamos pegar aqui do verso 6 até o verso 10, tá bom? Vou colocar na tela e você vai poder acompanhar comigo. Olha só. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. É um texto maravilhoso, né, queridos? Nós começamos a entender algumas situações. Então deixa eu passar para vocês.
Quando nós lemos a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, nós vamos perceber que uma grande quantidade de revelações bíblicas foram transmitidas pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, queridos, ele conseguiu isso orando muito a Deus. Essas viagens que ele fazia de uma cidade para outra, ele passava muito tempo investindo tempo em oração. E mais exatamente na oração em línguas, onde ele próprio diz, né? Eu oro em línguas mais do que todos vocês. Quando o apóstolo Paulo estava ensinando sobre a organização do culto, sobre os dons espirituais, ele disse e deu importância ao dom de línguas, porque é uma oração onde você fala mistérios com Deus, e a Bíblia nos diz que quem ora em línguas edifica a si mesmo. O que edifica? Se constrói, né? Se edifica, se fortalece, se constrói. E como nessa base que ele próprio indica nas suas cartas, que muitas vezes nós chamamos de cartas paulinas, nós percebemos que Paulo investia muito tempo em oração em línguas, orando a Deus, buscando a Deus. E isso fez com que Paulo tivesse muitas revelações. Até mesmo alguns teólogos que creem nos dons espirituais, que creem nos dons de línguas, né? Assim como eu também acredito, diz que a fonte das revelações de Paulo começou quando ele passou a orar e investir tempo orando em línguas. E é verdade, quem pratica oração em línguas, né? Eu falo por mim mesmo, por experiência própria, quando nós investimos tempo orando em línguas, é natural que você receba palavras de sabedoria, palavras de conhecimento e direções de Deus de maneira mais clara. E isso acaba confirmando aquilo que o apóstolo Paulo vivenciou. Por isso que a maior parte das revelações no Novo Testamento foi o apóstolo Paulo que escreveu, foi as revelações dele. E com base nessas revelações, queridos, nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele, ele simplesmente ele demonstra ser uma pessoa comum, uma pessoa como eu e você, imperfeita, pecadora, uma pessoa que tinha problemas, que tinha as dificuldades como todos nós temos. Como todos nós temos. E que ele poderia se gloriar, como ele próprio diz, eu poderia me gloriar de todo o poder, né, que ele manifestava para as pessoas. Porque ele não estaria mentindo. Mas ele seria insensato se ele fizesse isso. Então o que Deus fez? Deus colocou um espinho na carne, uma forma de dizer o espinho da carne, e um demônio para poder atormentar ele, para que ele não se gloriasse. Então, quando o apóstolo Paulo fala que nada havia nele para ser motivo de glória e de honra, ao contrário dos falsos apóstolos que existiam naquele tempo, que se gloriavam de suas próprias qualidades e das suas experiências, o apóstolo Paulo diz se gloriar unicamente na cruz de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele nos mostra o segredo para que esse poder, essa unção sobrenatural viesse sobre ele, permanecesse sobre ele. Um dos segredos é não se gloriar, né? Para que ninguém achasse nele motivo de glória e de honra. Esse é um dos maiores segredos do apóstolo Paulo. Por isso que Deus colocou um espinho na carne e um demônio para atormentar ele, para que ele pudesse se sentir fraco, para que ele pudesse entender da onde era a fonte de todo o poder. E por isso ele não se gloriava.
Por isso ele sabia de quem era toda a honra, de quem era toda a glória, de quem era todo o poder. Então, queridos, o apóstolo Paulo ele reconhece que ele não está alicerçado nas suas próprias forças, mas que é sustentado pelo poder da graça de Deus. Perdão. E essa graça maravilhosa, queridos, era suficiente para fazê-lo suportar qualquer sofrimento e adversidade. Na verdade, queridos, ele próprio havia escutado de Deus algo que é uma frase muito conhecida que nós acabamos de ler. Deus falou para ele assim: olha, né, eu vou aqui conjecturar o verso 9 do capítulo 12 que nós lemos, eu vou aqui conjecturar, você me permite conjecturar? Deus falou para ele assim: Paulo, filho, ó, coloquei um espinho na carne e mandei um demônio para te atormentar, para você baixar sua bolinha, para você entender que toda força, todo poder que você tem, milagres, revelações que você tem, só tem por causa da minha graça sobre a tua vida. Porque a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa em você quando você é fraco. Quando você se faz fraco, quando você entende da onde é a fonte do poder, quando você permite que eu haja na sua vida, na sua fraqueza, aí é que você é forte. Olha só o que Deus fala para ele, querido. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do ser humano. Por quê? Porque enquanto o ser humano empina o seu narizinho achando que ele é alguma coisa, ele não permite Deus trabalhar dentro dele, não permite Deus usar ele como Deus quer te usar. É por isso que muitas vezes é necessário que nós venhamos passar por situações para fazer que nós possamos, diminuir o nosso ego, para que Deus possa nos usar poderosamente. E dentro dessa frase, quando sou fraco, então é que sou forte, eu quero dividir ele em duas partes. Quando sou fraco. Quando sou fraco, vai mostrar o apóstolo Paulo, queridos, que como eu acabei de dizer há pouco tempo atrás, ele não tinha uma vida perfeita, com ausência de problemas, muito pelo contrário. Constantemente ele era desafiado, ele tinha injúrias, perseguições, angústias, necessidades diversas. Nós reparamos isso nas cartas que ele escreve. Essas fraquezas naturalmente deviam ser motivo de lamento. Quem que quer, quem que se gloria de passar por problemas, dificuldades, queridos? Ninguém. Mas o que o apóstolo Paulo ele diz é que, visto que Deus falou para ele que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, que o poder de Cristo repousa sobre ele quando ele quando ele se reconhece fraco, é por isso que ele diz que ele se gloriava da cruz, que ele passava alegremente pelas situações de angústia, necessidade, perseguições. Mas não era isso que acontecia com Paulo, queridos. Ele não tinha uma vida perfeita. Ele, contrariando qualquer tipo de lógica humana, o apóstolo afirma claramente se gloriar e sentir prazer na fraqueza. Mas por quê? Porque ele entendeu que era na fraqueza que vinha o poder de Deus. Ele simplesmente via seus sofrimentos como caminhos de contentamento. Sim, as suas dores, queridos, eram razões para que ele se alegrasse. Porque quando ele tinha essas dores, quando ele passava por sofrimentos, o apóstolo Paulo sabia que ali vinha uma cura, ali vinha uma revelação, e ali ele manifestava o poder de Deus, mesmo quando ele estava passando por dificuldade. É por isso que ele fala que ele se alegrava. É por isso que muitas vezes Deus permite que a gente passe por determinadas coisas, porque muitas vezes não é uma aprovação, mas é um ensinamento.
É o ensinamento que Deus quer trazer sobre a tua vida. Fala assim, olha, eu preciso que você diminua o seu ego para que eu possa te usar, para que o meu poder se aperfeiçoe em você. Mas alguém pode perguntar assim, queridos, por que o apóstolo Paulo se gloriava em suas fraquezas? Como eu disse, a resposta não é outra senão o poder de Cristo. Isso explica porque ele diz, pois quando estou fraco, então sou forte. E nessa segunda parte, então sou forte, o apóstolo Paulo declara, pois quando estou fraco, então sou forte. Porque ele entendeu que em todos os seus sofrimentos o poder de Cristo estava operando. Ele diz ser forte na fraqueza, porque a graça do Senhor não depende das habilidades humanas, não depende de você confiar no seu próprio intelecto, mas em si em Cristo. Então o apóstolo Paulo ele se contenta em suas limitações, pois apesar da fragilidade humana, o poder de Cristo segue operando ativamente na vida dele. Sabe, queridos, isso explica o porquê que o apóstolo Paulo ele escreve o versículo 9, onde ele diz lá, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Essa última frase, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, transmite um sentido muito profundo. E se eu meditar, eu vou descobrir uma outra chave nisso. Porque ele literalmente pede que o poder de Cristo possa fazer sua habitação nele. Daí eu te pergunto, quantas vezes você orou isso para Deus? Quantas vezes você pediu para Cristo para que o poder dele repousasse sobre a sua vida? Para que esse poder de Cristo pudesse fazer habitação sobre a sua vida? E aqui, queridos, eu quero poder trazer três chaves poderosas para que você possa viver coisas semelhantes ao apóstolo Paulo, como tantos outros homens que já viveram nesse mundo, que experimentaram com base nessa história de Paulo, conseguiu tirar pontos chaves, pontos cruciais para ter uma vida poderosa em Cristo. Entender que as situações da vida muitas vezes não são coisas demoníacas, não são tentações, não são provações, mas é o próprio Deus fazendo com que eu possa diminuir o meu ego para que eu possa ser uma ferramenta afiada na mão de Deus. Então, aqui vai três chaves poderosas para que você possa meditar junto comigo. Eu separei para mim e para você, porque como eu disse, essa palavra mexeu comigo. Ela mexeu muito comigo. Então a primeira dica é o seguinte: a primeira lição que aprendemos é confiar somente em Deus. Muitas vezes a gente fala confiar em Deus nas dificuldades, nas fraquezas também, mas confiar em Deus significa, no sentido que eu quero dizer, é que tudo aquilo que Deus tem para fazer através da tua vida, a sua confiança tem que estar em Deus. A oração de cura que você vai orar por alguém, quando você vai impor as mãos sobre alguém, você, pai, mãe, que vai orar, vai impor as mãos sobre o teu filho, seja esse canal de bênção. Permita que Deus te use para que você seja um canal de bênção dentro da tua casa. Para isso, você não tem que confiar em você, porque nós somos fracos, nós temos que ser fracos para que o poder de Deus se aperfeiçoe em nós, para que esse poder de Cristo repouse sobre nós. Confie somente em Deus. Livro de Provérbios, capítulo 3, versos 5 a 7, nos traz um direcionamento importante, olha só. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e afaste-se do mal. Você viu só? Essa é a primeira chave.
confiar em Deus, mas não é confiar quando você está passando por um problema, eu confio que Deus vai agir. Não. O confiar em Deus aqui é no sentido de você confiar que todo o poder vem dele e que ele quer te usar e que você não pode confiar no seu intelecto, na sua capacidade humana, nas suas habilidades humanas, mas confie em Deus, que Deus vai te capacitar para fazer aquilo. Porque Deus é a fonte do poder. Amém? E aqui eu entro já na segunda chave. Eu tenho que ter claro na minha cabeça que todo poder vem de somente um lugar. Somente um lugar vem todo esse poder. E quando eu olho para a Bíblia, queridos, eu vou reparar que até mesmo os anjos do céu entendem isso. E quando eu olho para, por exemplo, o livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 11 a 13, olha só o que a Bíblia nos diz. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Quantos anjos, queridos? Muitos anjos. Milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como as criaturas viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Presta atenção nesse verso 13. Até mesmo, olha só, todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra e no mar e tudo que neles há, professavam, queridos, da onde vinha o poder. O poder só vem de um lugar, e esse lugar é de Deus. Vem de Jesus Cristo, o Cordeiro que está sentado ao lado do Senhor. É de lá que vem todo o poder, toda a glória, toda a honra, é somente dele. Por isso que eu preciso entender, tirar minha mente de cena, o meu conhecimento, a minha habilidade de cena, a minha vanglória, de querer me vangloriar. Não, nós não somos nada. Deus pode te usar para curar, para ressuscitar mortos, mas a glória é de Deus. Eu tenho que continuar humilde, eu tenho que continuar ali com a minha bolinha bem baixinha, porque toda a honra e toda a glória é de Deus. E última dica que eu quero trazer para vocês. Somos vasos nas mãos do oleiro. Deus, ele vai nos moldar para sermos usados por ele. Assim como moldava Paulo, ele teve que colocar lá um espinho, teve que enviar um demônio para poder atormentar, mas essa era a forma de Deus poder fazer o quê? De Deus moldar Paulo para Paulo não se vangloriar, mas para que Paulo pudesse ser cada vez mais usado pelo Senhor. E quando eu olho para o livro de Jeremias 18, verso 4 a 6, eu entendo que desde o Antigo Testamento, Deus queria fazer com todo ser humano, com todo o seu povo, assim como fez com Paulo. Olha só que Deus fala em Jeremias 18, verso 4 e 6. Mas os vasos de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. Por isso ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então a palavra do Senhor veio a mim. Ó Israel, será que eu não posso agir com você como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Israel. É assim que Deus quer nos moldar. Assim como fez com o apóstolo Paulo, Deus quer moldar a mim e a você, para que possamos ser usados
nesses tempos, nesses últimos tempos, que Jesus está prestes a voltar, onde um grande avivamento está para acontecer. Deus quer usar você e a mim, como usou o apóstolo Paulo, com muito poder, para que o nome de Deus seja glorificado. Mas para isso Deus vai usar você e a mim. E é importante que eu entenda que quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Porque quando eu me sinto fraco, perseguido, injuriado, passando necessidade, eu vou recorrer somente a Deus. Eu vou buscar somente a Deus, porque toda a fonte de poder, de provisão, de cura está somente em Deus. Amém, queridos? Então, guarda essa palavra com você. Eu tenho certeza que essa palavra, para esses últimos tempos que estamos vivendo, ela vai ser essencial e fundamental na tua vida. Quando sou fraco, então é que sou forte. Quando você é fraco, é que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém? Então, curta, comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Nos ajude a compartilhar, a evangelizar. Amém? Vamos orar? Poderoso Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e glorificamos o Teu santo nome por mais esse devocional de hoje que o Senhor nos permitiu. Pai, que essa palavra, com esse tema, quando sou fraco, então é que sou forte, ele venha calar em nosso coração, mover em nosso coração, abalar as estruturas do nosso coração, nos fazendo entender que assim como o Senhor usou o apóstolo Paulo com grande poder, o Senhor quer nos usar de maneira poderosa nesses últimos tempos, sem nos vangloriarmos, sem querer que pensar que somos alguma coisa, mas que somos fracos, porque forte é o Senhor, e que temos algum poder. Todo esse poder emana somente do Senhor, para a glória do Senhor e não para a nossa glória. Somos vasos em tuas mãos, para ser moldados pelo Senhor conforme a vontade do Senhor, Pai. Por isso nos entregamos inteiramente ao Senhor, entrega ao Senhor e consagra ao Senhor esse irmão e essa irmã, essa casa, essa família ao Senhor, para que sejam moldados conforme a tua vontade, para a honra e a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.